Gostando muito da conversa de vocês. Doutor Andres, professora Edna, Anderson, então sejam muito bem-vindos. Tem mais gente na sala, né? Cláudio Campos está conosco e tem mais alguém, deixa eu ver aqui rapidinho. E Maria Benedita, isso? Sejam muito bem-vindos. Então, eu sei que é uma noite, um momento de muito aprendizado, né? O doutor Andres tem muito para ensinar, o Anderson também é uma enciclopédia, ensina bastante para a gente. Então, vamos começar. Então, a fala é de vocês. Obrigada pela presença. Tá ótimo. Bom, primeiro, obrigado, professora Edna Malheiros. Que honra nossa poder ter essa abertura. Nós sabemos que, como você falava ainda há pouco, né? Você quer que na sua lápide esteja sempre lembrada como uma eterna aprendiz. E são esses os grandes gênios dos nossos dias. Aquela pessoa que quer aprender de tudo, que quer compartilhar o melhor que a vida tem a oferecer. E hoje, né, para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Anderson Carpes. Há 4 anos eu tive a oportunidade de conhecer aquilo que eu vou estar compartilhando com vocês nos próximos minutos. Nós estamos aqui conosco também com o professor Dr. Andres Rafael, que é cubano, e que hoje é um dos maiores especialistas dessas moléculas de imunidade, chamadas fatores de transferência. Nós vamos apresentar elas para você. E são multiplicadoras, elas são capazes de ativar o sistema imunológico do ser humano a partir de 2 horas. Né? E é interessante, porque a ativação do sistema imunológico, normalmente, acontece em 14 dias, são 396 horas. Nós conseguimos acelerar esse processo, né? Muito. Nós conseguimos fazer algo que de nenhuma outra forma você vai conseguir fazer. Agora, para começar e deixar bem claro, né, do que se trata, o que nós vamos falar hoje, é importante lembrar que o mundo ele está cheio de desafios, caos, confusão, mudanças. As pessoas, seja por causa das guerras, da crise mundial, da inflação, da recessão, do cenário político, dos desafios financeiros, das pandemias e, sobretudo, das ameaças à saúde. No meio de tudo isso, as pessoas continuam tendo sonhos. Então, as pessoas, elas gostariam de ter uma vida melhor, uma vida de abundância, uma vida com saúde, uma vida com liberdade financeira, uma vida feliz. E a grande oportunidade que a vida oferece hoje em dia é a oportunidade, a chance de você multiplicar a sua capacidade de resposta natural da saúde através de um produto que nós vamos apresentar para você. É um produto único, diferente de tudo que você já viu. E por que isso é importante? Porque nós estamos num mundo hoje em que a indústria da doença movimenta 4,5, a previsão esse ano é 4,7 trilhões de dólares. E essa eu chamo de indústria da doença porque o que nós vamos apresentar aqui é a indústria da saúde. É quando você tem a oportunidade de voltar a ter os benefícios que você teve quando você nasceu, recebendo a informação imunológica da sua mãe. Uma criança que toma o colostro da mãe, tem nesse colostro nutrição, tem vitamina, tem hidratação, mas tem também moléculas de herança imunológica. Um bebê que toma essas moléculas, ele chega a ficar 30 vezes mais saudável do que um que não toma. Agora, qual o problema? Cada dia que passa, nós somos expostos a novas ameaças. E nós nunca mais vamos ser amamentados. Aquela atualização imunológica que nós recebemos ficou por ali. Nós voltamos, nós continuamos desenvolvendo nossa imunidade, mas como se fosse uma espécie de ilha, cada um por si. E o que nós temos para oferecer, por isso que é um produto bem diferente de tudo que você já viu, é que em 49, o Dr. Lawrence, um cientista-chefe da Universidade de Nova York, identificou uma molécula. E em 86 foi descoberta essa mesma molécula no colostro da vaca, mas muito mais desenvolvida. Em 89, 2 pesquisadores conseguiram patentear a tecnologia para você usar, usando na época microtecnologia, né? Você poder utilizar microfiltragem através, depois de pressão e vapor indireto, e tirar do colostro da vaca moléculas de imunidade que aumentam, que despertam o sistema imunológico do ser humano a partir de 2 horas.
Se nós tomarmos o colostro in natura, ou até mesmo a gema do ovo de galinha, de onde nós também extraímos essa molécula hoje, nós não temos a capacidade de trazer esse benefício. Por quê? Porque as enzimas do corpo humano não são capazes de separar essas moléculas dos outros componentes do colostro da vaca. É muito semelhante ao que seria se você abastecesse o seu carro com petróleo. A chance de você danificar o seu carro é grande. O seu carro não está preparado para o petróleo. O seu carro pode estar preparado para gasolina, para o óleo diesel, mas não para o petróleo. Agora, quando nós tomamos os fatores de transferência patenteados por essa empresa fundada por esse homem aqui, né, o David Lisenby, o que ele começou, né, há 25 anos atrás? Um processo nanotecnológico de ultrafiltragem dessas moléculas, capazes de separá-las puras e inteiras. Nós chamamos de somente os peptídeos dos fatores de transferência, que ensinam o nosso organismo a fazer o que o doutor acabou de falar, os 3 R's do sistema imunológico: reconhecer, responder e relembrar de ameaças em potencial. A 4Life é a líder mundial em imunidade hoje. É a única empresa americana que pode utilizar o slogan The Immune System Company, ou a companhia do sistema imunológico. Isso porque, comprovadamente, os superalimentos que a 4Life disponibiliza chegam a ser 700 vezes mais eficientes que os seus concorrentes mais caros. Gente, tem produtos 700 vezes mais caros que não entregam o mesmo benefício que a gente entrega. E como isso é possível? Através de reunir o que há de mais poderoso da natureza, através da mais avançada tecnologia. E deixar um custo que está acessível a qualquer pessoa. A Jeane pediu que a gente pudesse passar esse vídeo. Por favor, prestem bastante atenção. Eu cresci com uma apreciação por produtos naturais para a saúde. Minha mãe era escritora. Ela escreveu dezenas de livros sobre saúde e produtos naturais para a saúde que venderam milhões de cópias. Então, não foi um salto muito grande para que eu começasse a estudar e pesquisar produtos e ingredientes que pudessem ser úteis. Eu estava sempre procurando por algo que fosse melhor, algo que fosse único. Pesquisei em bibliotecas, na internet. Para dizer a verdade, pesquisei onde pude. Descobri documentos que tinham sido escritos sobre os fatores de transferência e uma patente que havia sido requerida no escritório de patentes dos Estados Unidos. Os fatores de transferência são pequenas células que tanto humanos quanto animais têm. É o meio da mãe transferir conhecimento imunológico para a cria. Quando eu li aquela patente e descobri quem eram os donos dela, entrei em contato com eles. Eu sabia que tínhamos algo diferente e exclusivo, e que deveríamos levá-lo para o mundo. Galinhas e vacas têm um sistema imunológico espetacular. Se pudermos tomar emprestado o conhecimento imunológico delas e usá-las em nosso corpo, isso fará uma grande diferença. Tínhamos de descobrir um meio de retirá-lo do colostro bovino e usá-lo em algo que pudéssemos consumir. Descobrimos um meio de desidratar o colostro para o colocarmos em cápsulas. Testamos primeiro em minha própria família. Colocamos o produto em cápsulas e começamos a tomar o produto imediatamente. Fomos os primeiros a testá-lo. Então começamos a distribuir o produto a familiares e amigos, uma pessoa de cada vez, e começamos a falar com as pessoas. E agora temos escritórios em vários países, dezenas de países em todo o mundo, chegando a milhares de pessoas que estão usando o Transfer Factor todos os dias. Tomei a decisão, logo de início, de que não distribuiríamos um produto que não viesse de pesquisas científicas. O processo de fabricação é muito importante. O processo de coleta é extremamente importante. Coletamos o colostro excedente. O primeiro colostro é dado aos bezerros. Retiramos apenas o excedente e as vacas produzem muito. E o colostro é processado cuidadosamente. Todas as fazendas leiteiras com as quais temos parceria são aprovadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos com condições sanitárias de altíssima qualidade e os melhores produtos disponíveis.
É algo muito impressionante. No início, não sabíamos onde iríamos chegar. Sabíamos que tínhamos um excelente produto, mas ver o que aconteceu, as centenas de milhares de pessoas que usam esse produto, nos faz sentir bem humildes e ouvir as histórias das pessoas que usam o produto é muito inspirador para nós. São histórias inspiradoras como a do nosso próprio fundador, né? Na semana passada, a esposa dele faleceu. Há 26, 27 anos atrás, ela foi diagnosticada como câncer terminal no pulmão. E ele foi levado a buscar maneiras de ajudá-la. Ele nem falou isso para ninguém, na verdade. Todos os amigos dele sabiam que tinha sido graves problemas respiratórios. A esposa dele chegou a falar na Bahia, eles moraram depois na Bahia, né? E ela chegou a falar com alguns amigos pessoais meus, tinha sido diagnosticada com câncer terminal, não tinha mais o que fazer, e aí o meu marido encontrou os fatores de transferência. Era para ajudar a mim, mas nós conseguimos ajudar o mundo. Essa mulher, diagnosticada aos 42, 43 anos com câncer terminal no pulmão, morreu com 70. E o legado que ela deixou nessa empresa, como nossa fundadora, é de que qualquer pessoa pode ter uma saúde, uma qualidade de vida que jamais experimentou, ao potencializar o seu sistema imunológico através dos fatores de transferência. Eu mesmo, professora Edna, meu filhinho, ele tinha muitos problemas respiratórios. Ele não tinha fôlego. E sempre quando ele tentava correr, ele dava crise e ficava dependendo de equipamentos, de químicos. E o Eric sofria demais. Agora, eu que não tenho fôlego para aguentar o Eric. Ele joga na seleção de futebol aqui do município. A Giane conhece ele bem, né? E ele não para. E qual que foi o segredo? Ativar o sistema imunológico. Ponto final, né? O resto do sistema imunológico mesmo faz, né? Então, os fatores de transferência não são vitaminas, não são minerais, não são nutrientes tradicionais, não são medicamentos, não são químicos, né? Como o Dr. Andrés falou agora há pouco, são moléculas bioativas, que têm essa informação imunológica extraídas do colostro bovino e da gema do ovo de galinha. E são capazes de levar essa inteligência para as células de defesa do nosso corpo. Ele aumenta a atividade das células exterminadoras naturais, as NK, fortalece o sistema imunológico, é natural, não tem nenhum efeito colateral danoso. Ativa o sistema imunológico em até 2 horas e é completamente desprovido de toxicidade, comunicando para as células do sistema do seu corpo as informações imunológicas exatas, mais poderosas da natureza, né, compatíveis com o ser humano, que são extraídas ali numa única cápsula. A gente pega informação imunológica de centenas de vacas, milhares de galinhas. Então, aqui tem um exemplo, né? Um corpo humano sem os fatores de transferência da 4Life, quando você ativa com os fatores de transferência da 4Life, o que é capaz de fazer, né? O nível de proteção de fator de transferência nativo no corpo humano é bastante limitado, porque a gente se protege, né? A gente se alimenta bem, e na verdade nem é tão bem assim, né? Mas o fato é que a gente acaba ficando ali, num invólucro de proteção da natureza, enquanto que as vacas e as galinhas estão expostas a qualquer tipo de ameaça. Além disso, nós pegamos a imunidade emprestada da nossa mãe e, a partir daí, desenvolvemos a nossa. Quando a gente toma os fatores de transferência da 4Life, a gente já pega isso emprestado de centenas de granjas, né? Então, é criação orgânica desses animais, e por causa disso que é tão potencializado, assim, a capacidade de, primeiro, né? Ao ingerir essa cápsula, se dissolver no estômago, entrar nas paredes do intestino, encontrar com as placas de Pelier, que são aglomerados de células. Esses aglomerados de células recebem essa informação, leva essa informação para as outras células, e aí quando chega no nosso linfonodo, aí lá são compartilhados. E em 2 horas, começa a ser espalhado em todo o corpo, né? É realmente algo impressionante, tá? Aqui nós temos exemplos de algumas pessoas que, ao fazerem uso dos fatores de transferência,
tiveram, assim, respostas de defesa do sistema imunológico ideais. Pessoas que, por exemplo, no caso do Magic Johnson, né, com a síndrome da imunodeficiência adquirida, ele não tinha esperança. Ele anunciou que estava com AIDS na época do Renato Russo e do Cazuza. Os ídolos do Brasil morreram definhados. Ele, olha só, ele, algum tempo atrás, olha só a saúde desse homem. 25 anos com AIDS. Qual que é o segredo dele? Pegar a imunidade emprestada. Ele não tem, mas ele toma todo dia imunidade emprestada, a mais poderosa da natureza. Aqui a Gabriela McLean, né, junto com uma das grandes imagens, né, do cinema hoje. Então, a Viola Davis, ela participou daquele Esquadrão Suicida, A Mulher Rei, Adão Negro, né? Vários vídeos aí, filmes, né? Mais assistidos da história do cinema, ela está participando, né? Essas pessoas todas, elas têm acesso a muita informação. E aí elas acabam acessando aquilo que esses profissionais de saúde, eles indicam como sendo a maior descoberta do século. Como um produto que traz uma descoberta científica que traz benefício para a saúde de qualquer ser humano. Esses produtos, eles realmente são equilibrados e bem projetados e deve ser usado para qualquer pessoa, porque qualquer pessoa, quando pega essa herança imunológica e toma, já passa a viver num patamar de saúde que nunca tinha experimentado antes, né? E a questão é, quanto que vale um produto desse? Um produto que tem capacidade de ativar a resposta imunológica da gente, né? Então, para quem quer ter uma saúde de qualidade, uma saúde como nenhuma outra, né? Os fatores de transferência, eles são disponibilizados em diferentes produtos, tá? Eu estou passando rapidamente aqui, depois quem quiser pode dar pause aí no vídeo, mas eu estou mostrando só rapidamente que quem tem problema de saúde pré-existente, quem quer simplesmente ter uma saúde de qualidade, ou quem quer ter alto rendimento, seja como atleta ou como profissional. A pessoa quer, puxa, eu quero acordar das 5 da manhã e ficar até as 11 da noite com alto rendimento, não quero que ficar exposto. Com um sistema imunológico ativo, completamente ativo, isso acontece. Afinal de contas, a gente vive melhor quanto está saudável. Doutor Andres, aqui eu rapidamente pincelei um pouquinho sobre a nossa empresa, sobre algumas dos formatos que a gente pode conhecer, os fatores de transferência. Agora eu gostaria, por favor, que o senhor falasse aí, cientificamente, na prática, como isso tem beneficiado tanta gente no Brasil e no mundo. Boa noite. Você está agora... Estava mutado. Bom, obrigado por essa apresentação que facilita as coisas, não? Porque dá como um histórico da evolução dos fatores de transferência bom, podemos falar com maior facilidade, tá? Então, uma informação que está sendo passada de boca em boca praticamente, desde 1949, que foi descoberta por Sherwood Lawrence. Bom, ele estava buscando uma maneira de passar imunidade de uma pessoa para outra sem uso de vacina. Na época, tinha uma epidemia de tuberculose lá. E o que passou? Ele pegou uma pessoa que tinha se curado da tuberculose e fez um filtrado do plasma sanguíneo, filtrado do leucócito, e então transferiu esse plasma para uma pessoa saudável. Depois pesquisou e encontrou imunidade contra a tuberculose nessa pessoa. E aí começaram, então, as pesquisas desde 1949 para cá, onde mais de 3.000 estudos já foram feitos e ainda continua se estudando muito os fatores de transferência. Já está chegando a mais de 100 países, chegando a mais de 100 países e, bom, e graças a Deus, 8 anos aqui no Brasil, não? Então, bom, experiência alguma temos desse uso aqui no Brasil também. Então, que é o fator de transferência? Uma pequena molécula, peptídeo, que pode ter um tamanho de entre 3.000 a 12.000 Dalton. Então, é uma molécula bem pequena e que ela é produzida por
as células, nossas próprias células do sistema imunológico, sobretudo a CD4, tá? O linfócito T auxiliador. Então, ela tem a capacidade de produzir muitas citocinas, muitas substâncias que participam na comunicação intercelular. Então, a CD4, como auxiliadora, é ela que regula o funcionamento do equilíbrio, praticamente, do sistema imunológico. E a chave de todas essas citocinas que ele produz, bom, a principal está o fator de transferência. Então, o fator de transferência ele tem duas porções. Uma que é permanente, estável, que é uma porção antígeno específica, e duas porções reguladoras. Uma que controla o comando para reagir e outra que controla o comando para evitar que as células ataquem nossas próprias células. E então, de aí em adiante, para que o CD4 produza o fator de transferência, bom, precisamos que o sistema imunológico seja ativado por primeira vez. Então, temos o CD4 que pertence à imunidade mediada por anticorpos, mas se não é ativada a imunidade imediata, não se produz fator de transferência, porque precisa de um prévio conhecimento de entrada de um agressor por primeira vez ao nosso organismo, que são reconhecidas nos tecidos por as células apresentadoras de antígeno, por macrófagos, dendrítica, os mastócitos que estão no tecido, e que são os primeiros que entram em contato com esse inimigo. Aí eles expressam informação antígeno específica em sua superfície através desses receptores, então viajarão em um segundo momento até o sistema linfático, o linfóide, não? As placas B, os linfonodos, né? O timo, importante, viajam até lá a entregar informação às células CD4. E a partir de aí, essa informação se traduz através de uma via metabólica e que consiga que, a nível do núcleo, se expressem genes que vão a expressar a produção dessa substância, preferencialmente o fator de transferência, que, a sua vez, vai ser entregado para ativar os linfócitos T, o CD8, e além todas as demais células, como as natural killer, e também beneficia os macrófagos também. Bom, todas as células do sistema imune. E, bom, essa é a sua função reguladora de manter o equilíbrio do nosso corpo. Que importância tem? Bom, você falou que nós estamos sendo suplementados desde que nascemos. Que quer dizer, molécula produzida na natureza foi tão inteligente que ela concentrou essa molécula no colostro. Então, o colostro é a primeira leite. E a primeira leite, a primeira mamada que dá a criança quando nasce, tem um sistema imunológico que ainda não está funcionando corretamente, ou seja, a sua máxima capacidade, porque ele está funcionando com o que foi entregado pela mãe dentro da barriga, tá? E bom, aí é por primeira vez que vai ser ativado o sistema imunológico. Então, todo esse pool de fatores de transferência, de moléculas, é transferido, utiliza o colostro como veículo para chegar ao estômago. E sabemos que no intestino tem uma relação de 70% do sistema imunológico. E que no intestino, na parede intestinal, estão órgãos importantes imunológicos, como as placas de Pey e outros. Bom, aí diretamente entra em contato com esses órgãos linfóides e entrega toda essa informação para todas as células e por aí começa a sua distribuição a ensinar, passar informação imunológica importante de todo tipo de doenças que tive a mãe durante a gestação, durante sua vida e também
codificada geneticamente de sua ascendência familiar. Toda essa informação está lá. E é aí que, por primeira vez, é ativado o sistema imunológico da criança e que tem agora a possibilidade de começar a andar por seus próprios pés e a produzir suas próprias células já com inteligência própria, porque essa criança que nasce entrou em contato com o meio ambiente e como o primeiro que vai entrar em contato são com os vírus. Praticamente sempre é assim. E já ele vai ter, então, uma maneira de dar uma resposta efetiva contra todo tipo de agressão. Então, de aí onde vem os fatores de transferência, que você falou que foi encontrada no colostro dos mamíferos e nas gemas do ovo de todos os ovíparos, não? E que é uma molécula de doação universal. Tem a mesma estrutura do ser humano, porém ela pode ser passada de um animal para uma pessoa sem nenhum tipo de efeito adverso. Então, o ovo e o colostro são os melhores alimentos que tem no mundo. Claro. E então, esta companhia logrou, a partir de 1998, e não antes, porque antes não existia a nanotecnologia. Então, foi nessa década que vem essa biotecnologia que possibilitou isso. E foi a visão destes homens que fez possível que isolar a molécula do colostro da vaca e gema do ovo de galinha, e que hoje está entregando informação imunológica de sistemas imunológicos heróicos, né? Muito heróicos. Então, essa força, essa inteligência imunológica está chegando a nós a partir dessa suplementação. Então, faz isso, equilibrando o sistema imunológico, modulando. Eu não utilizo a palavra ativar, nem aumentar, nem diminuir, porque sabemos que o sistema imunológico, quando ele está trabalhando bem, em equilíbrio, isso significa saúde. Isso está claro, porque é o sistema imunológico que nos defende de tudo, não? Mas se o sistema imunológico, por acaso, está desequilibrado por qualquer causa, ele causa doença, ele está relacionado com algum tipo de doença. Então, se ele está em hiperatividade e vem desde o exterior algum tipo de inimigo, então ele poderia causar alergias e intolerâncias alimentares. Mas se o inimigo está dentro de nós, e o sistema imunológico está desequilibrado em hiperatividade, ele pode causar que essas células pouco inteligentes ataquem o inimigo, mas também atacam nossas próprias células, provocando fenômenos de autoimunidade. E, por outro lado, se está em hipoatividade, ou seja, imunodeprimido, ele não tem essa inteligência e capacidade de reconhecer o inimigo que entrou. Tá? Aí ele se prevalece e causa infecções por vírus, por bactérias, por fungo, parásitos, tudo isso, tudo o que vem do exterior. E, por outro lado, se o inimigo já está dentro do nosso interior e temos lá já algumas células transformadas, que aumentam de volume, que se multiplicam, ou que têm a capacidade também de viajar por sangue a outros órgãos e provocar metástase, então, temos esse sistema imunológico pouco inteligente, não reconhece essas células, não as elimina a tempo, elas se prevalecem e aí vem essa doença terrível que pode levar ou acabar com a vida de qualquer pessoa e de qualquer família, porque sabemos que esse problema também atinge a família fortemente. Então, enfim, esse é o resumo de todo esse funcionamento, como é que faz o fator de transferência. E aí, professora, a senhora tinha algumas perguntas aí, por favor, fica à vontade, porque hoje, se a gente não souber as respostas, a gente sabe para quem perguntar, né, doutor Andres? Claro. Eu estava querendo saber, assim, como, entendendo, né, como é que está, como funciona, e etc., quando é que a gente pode acessar? A partir de que, né, necessidade? Bom,
a partir, eu diria, de todas as necessidades. Então, vamos pensar em uma pessoa, por exemplo, saudável, ou aparentemente saudável, porque nunca sabemos, não é verdade? Porque saúde não é ausência de doença. Então, aparentemente saudável, então essa pessoa vai precisar tomar preventivamente, porque hoje vivimos um mundo muito convulso. Bem colocado por Anderson em sua apresentação, ele falou que constantemente estamos recebendo estímulos do meio externo. Esses estímulos do meio externo, eles podem influenciar negativa ou positivamente em nosso interior, em nosso funcionamento. Realmente, nosso corpo, nosso organismo tem mecanismos fisiológicos que tentam manter o equilíbrio de todo o funcionamento do nosso corpo, que são os processos de homeostase, tá? Todos esses mecanismos têm uma capacidade de funcionar até um grau de desequilíbrio. Se uma pessoa estamos influenciados por fatores de risco constantemente que desequilibram o nosso corpo, como uma má alimentação, como a obesidade, sobrepeso, sedentarismo, hábitos tóxicos como fumar, beber, tomar drogas, as radiações, todo tipo de radiação ultravioleta, as radiações nucleares, raio-x, que são daninhos para nosso corpo também, o estresse, que é importantíssimo provocador de doenças que nos desequilibra, muitas doenças também que atacam diretamente o sistema imunológico, né? Bom, muitas, a herência, né? A herança familiar, a genética também tem seu papel, mas sabemos que a epigenética ela que funciona como gatilhos para que se expressem essa genética, e não necessariamente quem tem uma genética de qualquer tipo de doença tem que passar obrigatoriamente por isso, se não ativar os gatilhos que provocam esses desequilíbrios. Então, todos estamos submetidos a isso. Hoje em dia é difícil não estar fora desses peligros, porque até na mesa, onde os alimentos que estão chegando à nossa mesa já tem poluentes lá também, tem agrotóxicos, restos de químicos, também as águas, a poluição ambiental, as águas contaminadas, tudo isso está chegando de algum jeito ou de outro à nossa alimentação. Então, hoje, eu acredito que é muito necessário esse tipo de alimentação, porque todos estamos submetidos a todos esses fatores de risco que desequilibram nossos processos fisiológicos internos, que mantêm o equilíbrio. Aí, quando em situações de se manter tanto tempo sobre todos esses fatores de risco, esses mecanismos fisiológicos em algum momento podem entrar em exaustão, podem falhar, e então não se consiga manter o equilíbrio interno do funcionamento do nosso corpo, e aí começam algumas mudanças, né? A partir de mudanças metabólicas, moleculares, por exemplo, como o estresse oxidativo, tá? Os radicais livres começam a se acumular, estes têm a capacidade de causar dano a nível celular, já seja na parede celular, na membrana celular, nas mitocôndrias ou no núcleo, e causar alguns estragos, algumas mudanças também, ativar oncogenes também poderia fazer, tudo isso faz a toxicidade, os tóxicos, radical livre, e também ativar também os mecanismos pró-inflamatórios, porque em resposta a isto, sempre as células vão tentar se defender. Então, o sistema imunológico, uma das coisas que acontece é a ativação de uma resposta inflamatória para resolver o problema. Só que, ante a permanência constante destes fatores de risco, essa atividade imunológica, essa resposta imunológica ativada de forma crônica, e sobretudo a inflamação crônica sistêmica de baixo grau, que seria um segundo componente que, além, funciona como um ciclo vicioso entre estresse oxidativo e inflamação crônica sistêmica, que um
favorece, aumenta uno, y el otro también favorece, aumenta el estrés oxidativo, y también en la alimentación, que tiene a ver mucho con los fenómenos de glicación celular también, o de glicación de proteínas, que hacen perder su funcionalidad, porque se pierde la estructura también, y que consiguen también aumentar el estrés oxidativo. Son las tres mudanzas que yo llamo los tres, y muchos colegas también llaman 3 bilhões, y que les están presentes en casi todas las doenças. Entonces, claro que las vías metabólicas a nivel celular, por causa, ellas activan vías metabólicas a nivel celular que pueden expresar diferentes tipos de proteínas, que pueden activar mecanismos inflamatorios en cualquier parte de nuestro cuerpo, y como es codificar, eso ya ahí dependería el tipo de doença que puede expresar la persona, mas en la base está la presencia de estas mudanzas moleculares. Entonces, aquí entra el factor de transferencia, modulando el sistema inmunológico, evitando esa activación de la proinflamatoria realmente, y ensinando a las células a no reagir contra nuestro propio cuerpo, evitando todos esos fenómenos que ya falei anteriormente, mas también o que acompaña o producto da 4Life é toda esta quantidade de nutracêuticos que são importantes para quê? Como antioxidante e além como nutrição celular. Então, aqui que estamos combatendo com o fator de transferência todos os mecanismos que nos colocam no caminho para a doença. Então, elimina o estresse oxidativo, melhora ou elimina a inflamação crônica sistêmica de baixo grau, muitos deles eliminam a glicação, e por aí já estaríamos tirando o dano à célula. Isto, claro que vai trazer, além nutrindo a célula, vai trazer para nós que recuperação celular, proteção da célula, e porém uma resposta a nível de órgãos, dos tecidos, dos órgãos e do sistema todo. Isso vai trazer, claro, uma recuperação, bem-estar e saúde para qualquer pessoa que use os produtos. E isto já comprovado que até de forma rápida. Então, essa é a intenção, e lo podemos usar preventivamente. Temos uma pessoa que tem desequilíbrios mais importantes? Claro, podemos fazer imunomodulação. Sabemos que por algumas viroses existem alguns síndromes pós-viroses, não é verdade? Que podem atingir outros órgãos e sistemas. Mas esse síndrome pós, ele é provocado também por nosso próprio sistema imunológico, por esse estado pró-inflamatório, né? E aí vem, então, a funcionar os fatores de transferência como regulador dessa pró-inflamação e fazendo em essa pessoa em desequilíbrio uma imunoreabilitação. Isso pode ser feito, e isso está sendo feito todos os dias em aquelas pessoas que já usam o produto. Então, é assim como funciona. E é como podemos usá-lo. Quem pode usar? Todo mundo. Das pessoas. Resumindo, é isso, né? Qualquer pessoa. É como um bebê que nasce e aí o médico coloca direto no seio da mãe. Não faz exame antes. Por quê? Porque em qualquer situação, ter um ganho imunológico é essencial. E aqui o Dr. Andres trouxe com muita autoridade, né, e até embasamento como profissional de saúde de renome que ele é, né, já todas as informações necessárias para que você não tenha dúvida. Quando você consome esse superalimento, que é o fator de transferência, você eleva o seu potencial imunológico e o seu próprio corpo é capaz de reconhecer, responder, relembrar de ameaças em potencial, atuando para reconhecer aquelas células boas e protegê-las e defendê-las e cuidá-las, garantir a manutenção geral do corpo e proteger. Então, vamos supor, uma pessoa que está com a saúde em dia e toma fator de transferência, o organismo vai cuidar da manutenção e vai deixar essa saúde cada vez melhor.
o envelhecimento saudável é o que vai ser esperado por alguém que tem uma saúde e que faz uso dos fatores de transferência. A pessoa sente mais energia, mais disposição, mais bem-estar. Professora Edna, mais controle emocional. Porque você já deve ter visto criança pequena, né? Quando está descontrolada, ou é porque está cansado, ou com sono, não é assim, doente, está com vontade de ir no banheiro, não é assim? Aí a criança fica descontrolada, fica impossível. E o mesmo se dá com quem não está bem na parte imunológica. Quando a gente atende essa necessidade imunológica, a gente está atendendo normalmente uma necessidade que ficou ali escondida. Porque se você pegar, por exemplo, o Dr. Andrés falou bem, imagina os linfócitos T, ele citou o tipo CD4. Então, tem as células T, as células B, os macrófagos, os neutrófilos, as células natural killers. Se você pega e coloca no microscópio, você vai ver que está lá. Essas células estão lá. Mas essas células estão educadas? Não sei. Não tem como saber. Agora, quando nós tomamos os fatores de transferência, essa educação vem. E aí a atividade de cada uma dessas células, uau, dá um salto. Eu até vou pedir um minuto do professor e também da professora, do doutor e da professora, porque eu quero mostrar um vídeo de 2 minutos, que explica melhor como funcionam os fatores de transferência. Eu vou dizer para vocês, tem um vídeo chamado Os 3 R's do Sistema Imunológico, que desenha tudo isso que o doutor Andres acabou de falar. Tem um que mostra como que a cápsula é absorvida no corpo e ativa o sistema imunológico a partir de 2 horas. Mas esse que eu vou mostrar, ele mostra assim de forma bem didática, na prática, o que vai acontecer quando a gente toma os fatores de transferência. Por isso, como o doutor falou, não são remédios, quer dizer, a gente não precisa esperar ficar doente, a gente não precisa ficar esperando uma consulta, nada disso. É um superalimento para a imunidade. Qualquer pessoa, quando toma, desperta essa reação imunológica, deixa ela ajustada. A melhor resposta possível nosso organismo é capaz de dar depois que consumimos os fatores de transferência. E nesse vídeo de 2 minutos, vai ficar bem o porquê. O trabalho do seu sistema imunológico é mantê-lo saudável e sustentar a vida em um ambiente hostil. Quando o seu sistema imunológico trabalha como deve, você sente que está no topo do mundo. Então, o que você pode fazer para ter certeza de que seu sistema imunológico funciona com capacidade total? Desbloqueie o poder das moléculas mensageiras, chamadas fatores de transferência. Os fatores de transferência trabalham de maneira exclusiva. Eles educam as células imunológicas para preparar seu corpo para o inesperado. Quando uma célula do fator de transferência se encontra com uma célula imunológica, ocorre uma reação biológica. O fator de transferência transmite conhecimento à célula imunológica. Mas que tipo de conhecimento? Bom, ajuda a célula imunológica a reconhecer melhor uma ameaça, a reagir a ela de maneira rápida e eficiente e lembrar-se da ameaça na próxima vez que ocorrer essa ameaça. A partir de agora, essa célula imunológica passará o resto da vida pesquisando e removendo uma ameaça específica. Pense nisso como se fosse o relacionamento entre uma professora e um aluno. A professora passa o conhecimento sobre um determinado assunto para o aluno. Esse conhecimento durará para o resto da vida do aluno. Assim como a professora e o aluno, uma célula imunológica só precisa ser ensinada uma vez pelo fator de transferência. Mas como as células vivem apenas por alguns meses, seu corpo precisa de um suprimento contínuo de educação sobre fatores de transferência para ficar à frente do ataque das ameaças que você enfrenta. A 4Life passou os últimos 20 anos aperfeiçoando a arte da ciência dos fatores de transferência. Os produtos 4Life Transfer Factor são patenteados, registrados e com uma eficácia poderosa. Não importa o que o seu sistema imunológico precise, os produtos 4Life Transfer Factor oferecem. Então, não importa. Tem pessoas que têm necessidades de saúde mesmo, que está faltando saúde. Tem pessoas que estão precisando de mais energia, mais ânimo, mais coragem para enfrentar a vida. Na prática, quando a gente ativa o sistema imunológico, a gente até absorve melhor os nutrientes dos alimentos que a gente já consome.
já protege melhor as ameaças que a gente enfrenta. Professora Edna, você e seus alunos que vão assistir posteriormente, né, as pessoas que estão assistindo a gente online, 2 quilos de fungos, germes, bactérias, vírus, parasitas, protozoários estão presentes no corpo, em média, de uma pessoa com 80 quilos. E aí, tudo isso, nem tudo isso é ameaça, tem muitas bactérias boas aí. Só que como proteger-se das bactérias ruins? Normalmente a gente vai lá e toma antibiótico. O antibiótico mata indistintamente as bactérias, não importa se é boa ou ruim. E aí gera aquilo que o Dr. Andres falou agora há pouco, né? Porque aí cria verdadeiras ilhas de absorção de nutrição na parede do intestino. Essas micro-regiões, né? Elas acabam, às vezes até macro-regiões, elas acabam inibindo a capacidade de absorção de nutrientes. O organismo começa a glicar quando você come muito ultraprocessado, até mesmo combina muitas frutas maduras, e isso entra, e aí começa a combater essa glicação, e aí já confunde isso com a tireoide, e aí já começa, né, a combater, enfim, é todo um desenrolar em termos de saúde que compromete de verdade nossa saúde e qualidade de vida. Qual é o segredo? Cuidar do sistema imunológico. E quem que pode fazer uso? Qualquer pessoa. Por quanto tempo? Olha, a gente pode atualizar constantemente, né? Enquanto que as vacinas não estão dando conta dos 300 tipos de cepa que já existe do Covid, os sistemas imunológicos estão desenvolvendo isso. Enquanto a ciência não está acompanhando, os sistemas imunológicos das vacas e galinhas estão avançando muito rapidamente. A tal ponto que, às vezes, o sistema imunológico, a imunidade que eu pego emprestada num fator de transferência hoje, é muito superior de um mês atrás, né? Então, eu consigo, professora Edna, ter uma atualização em tempo real, ou pelo menos assim, o mais perto possível do tempo real, através dessas moléculas de imunidade, que não são tóxicas e não causam qualquer tipo de efeito colateral indesejado. É verdade que, por exemplo, quando a mãe dá o colostro para o bebê toma o colostro, ele pode ficar dias, semanas, às vezes até meses com cólica. Por quê? Porque está ativando o sistema imunológico dele e tem alguns inconvenientes. Dependendo do suplemento que a pessoa vai tomar no quadro imunológico que ela está, ela pode sentir alguns inconvenientes. Por isso que ter profissionais de saúde como o Dr. Andres, que validam a necessidade da pessoa e indica o que é o mais específico, acaba sendo um ganho enorme, para que as pessoas não tenham que passar o que os bebezinhos têm que passar, né? Quando tomam os fatores de transferência. Seria mais ou menos isso. A resposta foi bem grande, mas eu acho que a gente abordou outras questões aqui, né, professora Edna? Pode abrir o seu áudio, se quiser fazer mais alguma pergunta, por favor. Não, estou satisfeita. Muito bom. E assim, porque, sabe, a gente só toma alguma coisa, mesmo sabendo que é importante manter a saúde, prevenir doenças, tudo isso a gente sabe. Mas a gente só passa a tomar alguma coisa a partir de uma motivação, né? Qual seria, vamos supor, a motivação assim? Eu quero me sentir melhor, eu estou cansada, qualquer coisa, assim. Qual seria a motivação? Dizer assim, a partir de hoje, eu quero tomar o suplemento. Bom, motivações são muitas. Nós, com fatores de transferência, nós temos muitas motivações. De saúde e não de saúde, de outro tipo de saúde, não? Mas eu vou falar da saúde. É que a motivação é mesmo, primeiro, para ter motivo para algo, a pessoa tem que estar consciente. Né? Se não tem consciência, é difícil ter uma motivação a algo.
E então, por isso que nós fazemos esse tipo de trabalho também, para conscientizar e as pessoas conhecer, passar a informação. Então, o motivo é a mesma saúde. Quando a pessoa conhece quais são os motivos pelos quais ela perde a saúde, aí ela vai compreender a importância do fator de transferência. Eu espero que profissionais da saúde também entendam e compreendam esta descoberta científica que não é de agora, é de muito tempo, e que aparentemente passa inadvertidamente por nossos estudos e fica lá, quase esquecido. Mas está aí e é importante. E esta companhia tem a grande, como eu diria, a satisfação de que esta companhia logrou trazer isso de novo para o ser humano, esse conhecimento. Então, e hoje está espalhando muito, esse conhecimento está chegando a todas partes do mundo. E o Brasil precisa. O Brasil é um país muito grande. Acabamos de sair de uma situação de saúde bastante complicada e a situação de saúde não vai voltar alguns problemas que vão atingir muitas pessoas, mas existem outras, eu diria, pandemias que não são provocadas por vírus. Aí temos a alimentação. Então, mais de 60% dos brasileiros são obesos. E isso é um problema para a saúde. Pense. Então, que não traz consequência a obesidade para a saúde? Que desequilíbrio. Já pensando que o tecido adiposo é um tecido inflamatório e que causa, então, os desequilíbrios que levam a doenças como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Então, eu acho que esses são motivos mais que suficientes para tentar começar a equilibrar o sistema imunológico e evitar cortar essa cadeia de transmissão, não? Do fator de risco até a doença. Tem um caminho a recorrer lá, na ruta da doença que nós temos a possibilidade de prevenir com um produto revolucionário e que está ao alcance de qualquer pessoa. Então, a motivação é a saúde mesmo. As pessoas têm que conhecer. Quem quer envelhecer de forma saudável? Quem quer ficar bonito de maneira saudável? Porque a beleza vem de dentro, vem da saúde, né? As pessoas que querem manter todos os sistemas do corpo funcionando como devem. Quer dizer, eu não preciso esperar a casa pegar fogo para depois eu tentar protegê-la. E aqui uma informação importante, professora Edna. Muitos dos químicos disponíveis hoje, eles simplesmente tiram o efeito. Como a casa está pegando fogo, vai lá, quebra o alarme de incêndio. Não, vamos desligar o alarme de incêndio. A casa está pegando fogo, desliga o alarme de incêndio, não vai mais ficar incomodando ninguém. Deixa a casa pegar fogo. Então, por isso que fala que tem aquele químico que você tomou, a dor sumiu, né? A dor é o quê? É o corpo gritando que algo está errado. Aí você toma para reduzir a dor, então quebrou o alarme de incêndio. O que vai acontecer com esse organismo? Então, a falta de cultura do nosso povo está fazendo com que o povo vai deixando os problemas para depois e esses problemas vão aumentando. E é como eu disse no início, em vez da gente esperar para deixar dinheiro nosso na indústria da doença, a gente pode investir hoje para a indústria da saúde, despertar a capacidade do nosso corpo. E esse pleno potencial imunológico é a chave para uma vida saudável, feliz. É aquilo que eu citei ainda há pouco, né? Deixa eu colocar aqui de volta, né? E eu já vou deixar uma lição de casa aqui, porque a Jeane pode explicar melhor cada um dos produtos depois para os seus alunos, né? Cada um desses produtos são únicos, bem elaborados, patenteados, entregam benefícios que não se tem em qualquer outro lugar. Mas olha só, né? A doutora Tereza Tomalska, raramente acontece que uma descoberta científica possa trazer enormes benefícios para apoiar a saúde de todo ser humano. Todo mundo
né? E ela fala, acredito firmemente que os produtos For Life Transfer Factor possuem o segredo da função ideal do sistema imunológico. O Dr. Robertson, ele vai além. Acredito que o Transfer Factor é, sem dúvida, a maior descoberta do século. Imagina quantas descobertas revolucionárias não tivemos nos últimos 100 anos. Mas ele justifica aqui, ó. Modular o sistema imunológico será a principal maneira de permanecer bem no futuro. Esse nutriente auxilia o sistema imune de maneira diferente de qualquer outra. Todo mundo precisa consumir esse produto, né? Então, assim, tem muitas maneiras pelas quais a gente pode entender a importância do sistema imunológico. A mais simples, a mais bem elaborada é justamente essa. Quando a gente cuida do sistema imunológico, ele cuida da gente, né? Então, se a gente quer se manter bem cuidado, vamos cuidar bem desse departamento de manutenção, né? Como você está indo na sua casa, e aí você vai, come, vai, toma banho, vai, troca de roupa, aí você sai e não cuida da sua casa. Chega uma hora que você olha para sua casa e fala, puxa, eu preciso chamar uma diarista aqui. Mas, às vezes, não basta diarista, às vezes você vai ter que chamar alguém para reformar a casa. E, claro, vai reformar a casa com você morando dentro, vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Então, ao invés de esperar ficar a casa em reformas, você pode cuidar. E aqui uma informação importante. Outro dia, doutor Andres, eu estava falando com um amigo pessoal do atual presidente lá do Peru, e eles ajudaram a eleger o próximo presidente, que também é amigo dele. E aí ele está trabalhando na transição entre o governo e outro. E aí ele, uma pessoa, é um grande empresário, a gente estava trabalhando com ele para ser nosso parceiro comercial lá no Peru, e ele me disse assim, Anderson, eu não tenho tempo agora para mirar isso, pero después, em 2, 3 meses mais, llamame. Quer dizer, me chama depois de 2 a 3 meses, ele me disse. Eu falei, ótimo, vou fazer isso. Mas, aí eu falei para ele, se o seu carro der um problema hoje que ele vai ter que parar e você não vai ter que andar com ele, e você tivesse que gastar $1.000 com seu carro hoje, quanto tempo ele ficaria parado? Ele falou, eu teria que arreglar amanhã mesmo, né? Eu vou ter que consertar amanhã mesmo. Eu falei para ele, olha, você vai me perdoar, mas você não precisa. Você pode andar de Uber. Mas se o seu corpo parar, se o seu corpo reclamar e você não puder levantar saudavelmente. Então, hoje, você tem a oportunidade de já elevar o patamar de saúde, já deixar o seu organismo num pleno potencial, ajudar que cada sistema do corpo esteja sendo bem cuidado. E você não vai ter que gastar nem $300 com isso hoje. Acredita, professora Edna, que ele gastou $600 de produto? Na hora. Na hora. Decime, então, lo que es mejor. Aí ele pediu para eu mostrar para ele que era melhor. Aí eu fui mostrando, né, o que a Jane vai fazer depois com você, mostrando cada produto, né? Vamos marcar outro dia aí para isso. Mas aí, ao fazer isso, aí ele falou, eu quero esse para minha mãe também, esse para o meu amigo, esse. E aí ele foi comprando. E, de verdade, é o melhor investimento que a gente tem para fazer. Imagina, você pode trocar a cadeira da sua casa. Você pode reformar, você pode comprar um carro novo. Mas se você não tiver lá para aproveitar, o que adianta? Aí as pessoas falam assim, Anderson, mas pelo menos vai estar lá para o meu filho, para o meu neto. Mas vai perguntar para o seu filho, seu neto, se ele prefere o carro novo ou você lá junto dele. Eu fiz uma pergunta outro dia em Salvador, eu percorri o Brasil, né? Eu sou aqui do Mato Grosso do Sul. Né? Eu estava aí a semana passada em Recife, mas tinha passado por Aracaju, passei por Natal, João Pessoa na Paraíba, passei em Salvador por último, mas já tinha passado em Santos, São Paulo, onde encontrei com o Dr. Andres, né? Ele saiu lá do Rio Grande do Sul, a gente se encontrou em São Paulo. E aí, nesse tour, eu acho que em Salvador eu perguntei para as pessoas, se eu desse $1 milhão para vocês, hoje, quem ficaria feliz? Aí todo mundo levantou a mão, todo mundo. Eu falei, se eu desse $10 milhões, quem ficaria feliz? Nossa, levantaram da cadeira, levantaram as duas mãos. Eu falei assim, mas se a condição para eu dar os $10 milhões fosse que amanhã você não ia acordar. Sua vida acabou agora.
Quem ia querer os 10 milhões de dólares? Ninguém quis. Eu falei, opa, sua vida vale mais que 10 milhões de dólares? E aí eu falei para eles, o que eu estou mostrando aqui, a partir de R$ 3 por dia, já ajuda. Ele falou, o Dr. Anders deu um caso aqui, um investimento de menos R$ 70 mudou a vida de uma pessoa. R$ 70 por dia, mudou a vida de pessoa e muda. E o melhor, viu? A nossa empresa, como foi mostrado, né, a For Life Research, é um laboratório que é humano. Você não vai ver nenhum laboratório, o dono do laboratório falando dele, se emocionando. Por quê? Eu não sei, mas na For Life é assim. A empresa, ela é tão preocupada em entregar resultado para as pessoas que na nota fiscal, todo mundo, a gente incentiva as pessoas a se cadastrarem, comprarem diretamente da fábrica. Quando você recebe a nota fiscal em sua casa, vem escrito assim, se em 30 dias você não está satisfeito, a empresa devolve o seu dinheiro. E por que esse laboratório faz isso? Porque o nosso compromisso é entregar resultado para as pessoas. Então, professora Edna, fala com a Jeane, conecta ela aos seus alunos aí, e ela vai ajudar vocês a se cadastrarem, comprarem diretamente da fábrica, e eu prometo, a vida de qualquer pessoa que experimentar esses produtos passa a ser muito melhor. Em média, uma pessoa que toma fator de transferência regularmente tem capacidade de produzir 3 vezes mais do que se não estivesse tomando. Quanto vale isso? Eu acho que vale muito mais do que nós temos cobrado, sabe? Algo insignificante. O preço dos nossos produtos é um preço, assim, irrisório, é um preço que assim, precisa ser cobrado, né? Para manter a capacidade de todos adquirirem, né? E manter a capacidade de produção e de investimento, mas é um preço simbólico, perto do que a gente tem a oferecer, tá bom? Que privilégio meu estar aqui, muito obrigado, viu? Para o Dr. Anders, se puder falar suas palavras finais, depois vamos deixar para a Jeane se despedir finalmente. Obrigado, Dr. Anders, obrigado, Jeane, obrigado, professora. No, Ardis, obrigado por essa oportunidade de conhecer a professora Edna. Meu respeito, professora, para você e seus alunos. Me sinto muito agradecido por estar, graças a Deus por estar com vocês esta noite aqui, não? E não é tempo perdido. E nós temos tanta confiança no produto que tudo o que fazemos para ajudar as pessoas não cobramos também um centavo. A Ardison está montando uma plataforma que vai ser gratuita, né? Então, nós também temos essa confiança. Não cobramos por esse trabalho, eu faço, sim. Há 5 anos faço palestra, não cobro por isso, né? Porque o objetivo de nós é ajudar pessoas. Então, que melhor que ajudar as pessoas com sua saúde. Para mim, hoje, é uma coisa que tem me engrandecido muito aqui no Brasil, olha, como pessoa, como ser humano. E isso eu logrei aqui conhecendo essas maravilhosas pessoas que me ensinaram também muita coisa. Eu aprendi muito aqui e continuo aprendendo e, bom, e continuarei ensinando as pessoas desta forma. Então, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, né? E sou grata também pela quantidade, não é, de alertas, de informações que eu recebi. E quando eu falo da motivação para passar a fazer alguma coisa, o ser humano precisa disso, né? Você sabe que fazer exercício é bom, andar, caminhar é bom, mas fica, né, e deixa, e não faz. Precisa de dizer assim, não, ou o médico diz, tem que fazer porque está precisando, ou você diz, quer emagrecer, vou fazer, enfim, precisa de ter essa alavanca até entender que isso vai fazer bem, né? Então, muito grata pelas informações, pelo conhecimento que eu adquiri e sucesso para vocês, porque o lema é esse, a gente prevenir para não precisar remediar.
Então, foi um privilégio estar com vocês. Obrigada, professora Edna, por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho acompanhado as lives do Dr. Andres, ele ensina muito, nossa, ele sabe muito, ele sabe tudo, na verdade, não é, Anderson? E eu sempre tenho assistido também o que eu posso. E é um privilégio mesmo conhecer os fatores de transferência, ver os milagres que ele tem feito na vida das pessoas. Eu sou um pouquinho de um milagre, é que eu sempre tive uma excelente saúde, muito boa saúde. Eu falava isso com o Anderson, que eu gostaria muito de ter uma experiência para compartilhar, que eu ficava muito encantada quando eu via as pessoas compartilharem seus depoimentos, suas experiências pessoais com os fatores de transferência. E eu usava, e eu não tinha nenhuma experiência, eu achava que eu não tinha. Daí eu comecei a caminhar bem rápido, e eu comecei a correr, e eu comecei a ficar muito cansada. Eu não conseguia subir um hall de escada, que eu ficava assim, muito ofegante. E eu fui no cardiologista, e ele disse, para minha surpresa, que eu estava com o coração crescido. E eu com o coração crescido, e ele ficou muito preocupado, porque ele falou, você tem peso ideal, ele me perguntou sobre minha alimentação, eu falava que me alimentava bem, que comia coisas saudáveis, comia coisas do orgânico e tal. E aí a gente começou a conversar, e ele falou isso, que eu estava com o coração crescido, mas que ia passar uma medicação e que aos poucos eu ia gradativamente e o meu coração ia voltar ao normal. E eu comecei a tomar essa medicação, mas logo então eu decidi começar a usar só os fatores de transferência, porque quando eu li a bula sobre a medicação que eu estava tomando, eu fiquei muito assustada. Os efeitos colaterais eram tamanhos. E o meu coração, aos poucos, foi voltando ao normal. E ele ficou muito impressionado, porque ele queria me ver a cada 3 meses. E nesse percurso de tempo, quando eu cheguei lá, ele falou, o seu coração não era para estar desse tamanho. O que aconteceu? Ele ficou muito surpreso, porque o meu coração estava bem menor do que ele esperava. E aí eu falei com eles, né, sobre os fatores de transferência que estava tomando, falei do Rio Vida Sticks, né, que ele é um cardiovascular importante. Eu também estava tomando o Transfecta Fórmula, que é o zinco, que a gente chama de zinco. E eu comecei a dizer, agora sim, eu tenho uma experiência pessoal dos fatores de transferência. E eles são realmente fantásticos, os produtos são maravilhosos. Eu tomei também a Glutamine Prime, sim, doutor Andres, tomei também, esqueci de falar. E eles têm feito realmente a diferença não só na minha vida, na da minha mãe, que é tetraplégica, né? Ela tem uma boa saúde, está estável, ela está bem, e os fatores de transferência, ele faz parte da nossa vida diária. Então, são muitas experiências, até o meu cãozinho tem experiência dos fatores de transferência hoje. Então, muito obrigada, e eu me disponho, sim, a apresentar os produtos. Para mim vai ser uma honra, se pudermos marcarmos um outro momento, professora Edna. Nós poderemos, sim, fazer isso, vai ser um privilégio. Então, muito obrigada, e uma boa noite de repouso para todos vocês. Obrigado, gente. É isso aí. Tamo junto. Avante. Forte abraço. Tchau. Obrigado, doutor Andres. Obrigado, Jane. Não, obrigado. Obrigado a você. Nada, boa noite. O link dessa aula a gente te manda em seguida. E a senhora pode compartilhar.